Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 29, módulo 2. O assunto: diodo e lâmpadas neon. Vamos lá? Nos diagramas das experiências das aulas anteriores, já vimos, além dos resistores e dos capacitores que já foram estudados, vimos também outros componentes, que são o diodo e a lâmpada neon. Sobre esses dois componentes, falaremos com maiores detalhes em futuras lições específicas. Por enquanto, vamos falar alguma coisa sobre esses dois componentes, o diodo e a lâmpada neon. Vamos começar falando sobre o diodo. Observe com atenção o diagrama. No diagrama, nós temos a estrutura interna do diodo. Observe que nós temos o anodo, representado pela letra P, e o catodo, representado pela letra N. Observe que entre o P e o N, isto é, entre o anodo e o catodo, nós temos uma camada de deplexão. O diodo é um componente da família dos semicondutores, formado internamente pela junção de um material semicondutor tipo P, isto é, falta de elétron, e com outro material do tipo N, isto é, com falta de elétron. Uma junção desse tipo forma uma espécie de barreira, que apenas permite a passagem da corrente em um sentido, bloqueando sua passagem no sentido inverso. Observe com atenção a estrutura interna do diodo. Observe agora com atenção este outro símbolo do diagrama esquemático. Preste atenção nesse símbolo. Nesse símbolo nós temos A, que é o anodo, e o K, que é o catodo. Observe que o A representa o lado positivo e o K representa o lado negativo. Observe que este componente ele tem polaridade. Anodo positivo, catodo negativo. Esse diagrama esquemático é usado para representar o diodo no próprio diagrama. Observe agora com atenção esta outra figura. Na figura, nós vemos a forma real do componente diodo. Observe que este componente ele tem uma faixa em uma das suas extremidades. Preste atenção nessa figura. Observe que essa figura é uma representação real do componente. Observe que ele tem uma faixa em uma das suas extremidades, indicando o lado catodo, que é o negativo. Nesse diagrama, mostramos o sentido correto da ligação do diodo para que a corrente elétrica ela possa passar. Preste atenção nesses dois diagramas. Observe, a corrente ela não passa no primeiro diagrama. Por quê? Observe que a posição do diodo está em sentido positivo com negativo, isto é, positivo com catodo. Nesse caso, a corrente ela não passa. Vamos então para o outro diagrama, que é o diagrama com a letra D. Nesse sentido, o diodo ele está positivo com positivo e o negativo com negativo, de acordo com a posição do diodo. Observe que o catodo ele está relacionado com o negativo da fonte de alimentação e o anodo com o lado positivo da fonte. Nesse caso, a corrente passa. Nesse diagrama esquemático, mostramos então o sentido correto da ligação do diodo, que é anodo com o positivo, catodo com o negativo da própria fonte de alimentação. O componente diodo ele foi usado no circuito da experiência
Pela seguinte razão, que para carregar um capacitor, precisamos de uma fonte com tensão de polaridade fixa, isto é, contínua. Sabemos que corrente alternada da tomada, ela inverte sua polaridade 60 vezes por segundo. Utilizando o diodo no circuito, podemos assim obter a retificação dessa corrente, oferecendo com isso ao capacitor da experiência uma carga de corrente contínua. Vamos agora falar sobre a lâmpada neon. Lâmpada neon. Observe com atenção a figura ao lado. Trata-se de uma das muitas maneiras que temos em eletroeletrônico de gerar luz a partir da energia fornecida por um gerador. Uma pequena ampola de vidro, hermeticamente fechada, contém 2 eletrodos metálicos e é preenchida com gás nobre, conhecido como neon, sobre baixa pressão. Aplicando-se determinada tensão sobre os terminais do componente, esse gás é ionizado e, com isso, iluminando-se por um processo fotoelétrico que será estudado mais à frente. Essa tensão de ignição é necessária à ionização do gás neon. Ela situa entre 50 e 90 volts. Preste atenção, aluno. Lâmpadas neon. Observe com atenção a figura ao lado. Trata-se de uma das muitas maneiras que temos em eletroeletrônico de gerar luz a partir da energia fornecida por um gerador. Lâmpada neon é uma pequena ampola de vidro, hermeticamente fechada, contendo 2 eletrodos metálicos e é preenchido com um gás nobre, conhecido como neon, sobre baixa pressão. Aplicando-se, então, determinada tensão sobre os terminais do componente, esse gás é ionizado e, com isso, iluminando-se por um processo fotoelétrico, que será estudado mais à frente. Observação: a tensão de ignição necessária à ionização do gás neon, ela situa entre 50 e 90 volts. Atenção! O princípio de funcionamento da lâmpada neon, ele é completamente diferente do que rege o acendimento de uma lâmpada incandescente comum. Pois dentro de uma lâmpada incandescente, tem um simples filamento que, percorrido por uma corrente elétrica, ele se aquece até encandecer e, com isso, emite luz. Em relação ao LED, em relação aos LED, o seu acendimento ele se deve à emissão direta de fóton por junção semicondutora. Isso nós vamos ver mais para frente, com detalhe. Observe que cada um desses 3 tipos de emissores de luz que vimos tem seus princípios de funcionamento, parâmetro, limite e característica muito própria, que não permite, neste caso, o intercâmbio ou a substituição. Preste atenção, aluno. Observe que cada um desses 3 tipos de emissores de luz, que nós já vimos, tem os seus próprios princípios de funcionamento, isto é, parâmetro, limite, características muito próprias, que não permite o intercâmbio ou substituição. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.